que eu posso tentar fazer com vocês hoje aqui é ter uma conversa introdutória sobre o tema, passando pela minha visão, e os que não conhecem, como diz uma colega nossa, acender um fogo, né? Um fogo de interesse, desejo na direção da ergonomia. Então, a minha proposta hoje é acender um foguinho com vocês aqui. Então a gente vai começar assistindo esse filminho que alguns já viram, estavam querendo contar a história aí para todo mundo, estragar minha surpresa. Vamos lá, o som... E aí a gente começa perguntando o que aconteceu aí nesse evento. Por que alguém fica assim, tem uma reação dessa no ambiente de trabalho, né? A pergunta que o ergonomista faz é: por que isso acontece? Isso é um problema, né? Um trabalho não deve ser um lugar onde as pessoas vão para ter uma crise desse tipo aí. Agora, aí a gente vai analisar esse evento, aí o que aconteceu ali? Bom, a impressora não está boa, então já tem alguma coisa aí que a gente já pode tecnicamente classificar. A impressora boa a gente classificaria como problema, tecnicamente falando, o quê? É um problema de quê? De que nível? Impressora boa. A gente olhando para esse ambiente aqui, a gente tem o que compõe esse ambiente que a gente está? Vamos lá, a gente tem o quê? Cadeiras. Isso a gente chama genericamente de quê? Cadeira. Não, isso é a mesma coisa que aquilo? Mobiliário. Aquilo ali é o que é? Equipamento. Né? O que mais? Ar-condicionado também é equipamento. Né? Que a gente tem um espaço onde a gente está, que o ambiente está dentro desse espaço. Esse espaço é suficiente para o que a gente está querendo fazer? Para a aula? Mobiliário é suficiente também? O equipamento é suficiente? Então esse problema, gente, esse problema que ela disse, a impressora, ela falou assim, a impressora estava com problema de uma maneira bem simples. A impressora com problema, essa coisa simples gerou aquilo ali. Problema de quê? A impressora. A impressora a gente classifica como o quê? É mobiliário? É equipamento. Então, problema do equipamento. O equipamento desfuncionou, deu um defeito. Né? E aí o que acontece? Não funciona direito, o que acontece em seguida? Ele é técnico de TI? Não é. Então ele tentou resolver, pensando que fosse... Por que será que ele, não sendo técnico de TI, ele tentou resolver mexendo no equipamento? Hã? Então ele tinha uma urgência, o aparelho desfuncionou num contexto de urgência, então ele tentou resolver com o conhecimento que ele tinha. Isso é a impossibilidade da ação no trabalho. Ele percebeu que a tinta estava fraca. Ele foi olhar o que estava acontecendo, não é isso? Estava borrando, né? Porque ele estava borrando, aí ele acha a emenda ficou pior que o soneiro. Exatamente. E chama, faz uma ocorrência, o cara não vem tudo. Olha só, gente. O funcionário vai e quer tomar essa decisão. Às vezes errada, né? Você falou o quê? Chama, aí fica uma semana, 2 semanas, não vem, a máquina fica parada e a gente precisa trabalhar. Isso é um problema de quê?
Você chama e não vem. De comunicação, não. Você se comunicou, fez o pedido. Manutenção. Problema de manutenção. Se não faz manutenção periódica, o equipamento quebra. E tem que estar. E a manutenção não é só manutenção periódica, é pronto para dar o suporte se tiver algum desfuncionamento. Um contratozinho. Aquele cartão de tanto tempo de vida útil, né? A gente não sabe o que defeito foi ali, mas a gente sabe que tem. Porque normalmente quando a máquina dá defeito, é você chamar quem sabe consertar. Então, quando você tenta consertar, pode estar no contexto de urgência. Por que o trabalhador tenta dar o jeito dele? Então, ele tenta dar o jeito dele quando você tem um contexto de urgência, ou quando, além do contexto de urgência, olha, ele podia ter o contexto de urgência, mas a dificuldade de obter o suporte técnico. Então, o problema de manutenção, a máquina podia já estar ruim, ter problema de manutenção, tem um problema com suporte técnico e mais a urgência. Olha aí, ó, uma série de condições para acontecer o quê? Você já usou a palavra. O que aconteceu ali quando aquilo espirra nele? Acidente, né? Ele ficou machucado? Não, mas... Então, se não ficou machucado, de uma forma geral, se não machuca, de uma forma geral, se não machuca, a gente chama de incidente. Não chegou a ser um acidente, mas um incidente, que não ficou machucado, mas podia ter espirrado na vista dele, por exemplo, né? Então, um incidente foi suficiente para desequilibrar. Agora, a gente não sabe, aquilo foi um filme, pega um recorte no tempo, né? Agora, ele já podia estar, como diz a gíria, porra aqui. Isso, então, podia ser um problema exclusivamente dele, mas podia ser um problema dele, mais um problema de já estar dentro daquela organização ali que não está funcionando como devia, não dá o suporte técnico, os aparelhos não têm a manutenção e as coisas estão acontecendo tendo que apagar incêndio o tempo todo. Então, urgência, então caracterizando urgência, mas problema de manutenção, qualidade do próprio aparelho, né? Então, um problema de fundo ali parece ser um problema o quê? Físico, só de equipamento, problema de raciocínio, um problema organizacional. Problema organizacional, né? Está gerando uma demanda de urgência e não dando condição para você resolver. Quando você tem uma demanda de resolver alguma coisa urgentemente e os meios para resolver não estão ao teu alcance, você tem uma situação aí para o cara pirar. Eu fico muito à vontade para o cara enlouquecer, para acontecer incidente e acidente, né? Você tem uma demanda de urgência, de trabalho urgente e os meios que você tem não são apropriados. Então aí você tem uma situação instalada, organizacional instalada, pronta para você ter incidente, acidente e para as pessoas entrarem em sobrecarga psicológica, afetiva, naquilo que a gente chama de estresse, que não é brincadeira, né? Então, aí uma coisa que é engraçada, né, esse vídeo é um vídeo que a gente ri quando vê, a gente para analisar isso, traz para o mundo real, a gente vê que é uma coisa seríssima. Por trás dessa graça tem uma coisa muito séria, que isso daí ilustra, e que é um acontecimento corrente, tanto que você descreveu. Bem antes, o nosso banco custou muito informatizar, era Telex, era muito engraçado. Eu fazia gravação naquela escrita de Telex, aí eu ligava para o cara para passar um DPC, que é um título de desconto, ele tinha que ligar e falar assim, ó, vou soltar uma fita agora, hein? 95 páginas, top. Aí eu soltava a fita e tinha que ficar controlando. A rapamar engasgava, dava um tapa nela do lado, daí ela não ia de novo. Soltava. E aquilo me irritava, rapaz, porque eu não andava no serviço, né? Aconteceu várias vezes comigo. Aí você dava um tapa, muitas vezes ela voltava. Mas isso, no caso dele, se transformou num incidente. No teu caso, esse tapa fazia funcionar. Ela acordava. Mas isso que ela acordava, né? Plum. Mesmo com palavrão ajudava mais ainda. Agora, isso daí é uma coisa que acontece o tempo todo. Nas situações de trabalho, as coisas desfuncionam, tudo desfunciona. Ar-condicionado, então, inclusive a gente. A gente tem todo mundo tem a vivência de estar muito bem, de repente ficar esquisito, alguma coisa aconteceu, o estômago dói, a cabeça não começou. Estava de um jeito, aí ficou de outro, né? Está variando. Então tudo varia.
E quando as coisas variam e atrapalham o processo produtivo, a tendência dos trabalhadores é tentar resolver com o conhecimento que eles têm do dia a dia. Até porque chamar o suporte, pedir ajuda, teoricamente não, se funcionasse o suporte, né? Se o suporte não funciona, a tendência é o trabalhador resolver com sua capacidade de raciocínio, né? E isso muitas vezes, na maioria das vezes ele consegue resolver, mas muitas vezes isso resulta em extensão do problema, como foi o caso aqui. Essa tentativa de resolver, de fazer a gestão dessas variabilidades que acontecem no trabalho o tempo todo, está acontecendo, a gestão da variabilidade para viabilizar o processo produtivo, a gente chama de regulação. Então isso aí é um conceito central para a ergonomia, que a gente acredita é o de regulação. Todo trabalho, não existe trabalho onde os trabalhadores não estejam regulando o tempo todo, dando esses jeitos, fazendo a gestão das variabilidades que acontecem. Comunica com o suporte técnico não vem, o cara tenta resolver. Muitas vezes, a maior parte delas, as coisas vão se resolvendo e é graças a essa capacidade de raciocínio dos trabalhadores que os processos produtivos se viabilizam. Mas muitas vezes, na tentativa de resolver uma variabilidade, gerir uma variabilidade, você produz um incidente e até um acidente. Ou se sobrecarrega demais e fica doente. Então a gente tem o olho muito... Oi, Leandro. Tudo. Então a gente procura, quando faz a análise do trabalho, tentar ver onde é que estão exatamente essas regulações, onde é que os trabalhadores estão tendo que fazer a gestão, onde é que as coisas estão variando mais, estão disfuncionando mais, porque aí a gente está vendo o trabalho real, o trabalho como ele acontece e a causa dos problemas, a causa das soluções também, mas a causa dos maiores problemas. Então, para isso que a gente olha. Então, eu queria já começar trabalhando com vocês esse conceito de regulação, que é a forma como os trabalhadores tentam fazer a gestão das variabilidades no contexto do dia a dia do trabalho deles. Nem o incidente, nem o acidente nunca são fortuitos, nunca caem do nada. Eles têm uma causa, eles têm causas que podem ser investigadas. Então, a gente não usa a palavra fortuito para falar nem de incidente. Isso é uma questão de classificação, veja bem. Isso é uma questão de classificação. A gente pode falar que tudo que acontece fora do normal, que surpreende as pessoas, é um acidente. Aí a gente bota acidente de uma forma geral. Pode falar sim. Mas tem uma corrente de reflexão teórica dentro dessa questão da segurança do trabalho, da ergonomia, que pretende classificar, dizendo que incidente é alguma coisa da ordem da variabilidade, que não produz lesão, que produz uma perturbação no processo de trabalho, no processo produtivo, mas não produz lesão na pessoa. Isso é uma classificação, é arbitrária. Você pode falar, não, eu prefiro a minha, tudo bem. Estou só te dando... O outro diz que acidente você tem lesão e você tem interrupção do processo de trabalho. Então, essa proposta de classificação, a gente pode falar, eu acho que as coisas devem ser do jeito que eu penso. É um direito que a gente tem. Mas tem reflexões sistemáticas na literatura científica que propõem determinadas classificações. Aqui a gente vai classificar com relação ao processo produtivo e com relação ao efeito no trabalhador. Aí o incidente, isso é uma classificação possível, tá? Para tentar diferenciar essas coisas. O incidente, ele produz uma perturbação no processo produtivo. Perturba o processo produtivo. Aquilo ali, a gente viu um exemplo de perturbação no processo produtivo. O acidente, para essa classificação, o acidente, ele interrompe o processo produtivo. No caso, o acidente aconteceu com o equipamento, né? O equipamento deixa de funcionar. Quer dizer, como ele não teve a manutenção... Desculpa, não, aí a gente tem que ver as duas coisas. O efeito no trabalhador, no caso do incidente, você não tem lesão. No caso do acidente, você tem lesão. Então, quando você tem essas duas coisas, você tem um acidente. Segundo essa classificação, volto a falar.
Quando você só tem perturbação e não tem lesão, você tem um incidente. Isso é uma classificação possível. Isso daí varia muito, né? Você pode chamar qualquer acontecimento desse, que a gente está chamando de desfuncionamento, de variabilidade e tal, de acidente. Mas essa classificação, ela tenta dar mais precisão a isso com relação principalmente ao processo produtivo e ao efeito no trabalhador. Tá? Porque esse incidente, como você fala, causou uma reação visual tão violenta desse trabalhador? Essa pergunta é a pergunta do ergonomista. Por que isso levou o cara a ter uma reação daquela? Bom, gente, então, o que foi o conceito que eu quis trabalhar com vocês aqui? O conceito de regulação. E aí eu pergunto para vocês, o que ficou desse conceito? O que é a regulação? O que a gente chama em ergonomia de regulação? A regulação, a gente parte do fato de que em todo o ambiente de trabalho você tem variabilidades que comprometem o processo produtivo. E a regulação é a tentativa que os trabalhadores fazem de fazer a gestão dessa variabilidade, viabilizar o processo produtivo com o conhecimento que eles têm do dia a dia do trabalho, né? Isso a gente chama de regulação. Aí a gente chega numa definição de ergonomia. Tem várias definições para ergonomia. Uma definição é essa: a ergonomia é a ciência prática que tem como objetivo a adaptação do trabalho ao trabalhador. E aí eu queria que vocês comentassem. Aí você está dizendo que o trabalhador não é extensão da máquina e vice-versa. Com essa definição? Isso. Também a gente pode falar isso. Porque às vezes acontece muito disso, de o trabalhador ser extensão da máquina, né? Por conta do próprio vídeo, relata isso, quer dizer, mas ele praticamente o próprio processo acabou com que ele desse para o fluxo, mas que não era a capacidade técnica dele de mexer com o equipamento. Com o equipamento, né? Claro. Então, quer dizer, na minha concepção, quem está falando sou eu, o trabalhador, ele praticamente é uma extensão da máquina, porque ele estava digitando. No computador ele tinha o domínio, na impressora escapou do domínio. Fugia da regra, a princípio fugia da regra dele. Isso aí. Mas essa definição ainda ela está bem geral. Sim. Por quê? Ela está dizendo que a ergonomia o quê? É uma ciência prática, não é uma ciência só teórica. Né? Uma ciência que, quando a gente fala ciência prática, seria assim, você ter um conhecimento científico para produzir transformações positivas na realidade. Interferir na realidade. Aquele conhecimento serve para interferir na realidade, produzindo, mas não é interferir de qualquer maneira, interferir produzindo transformações positivas. Então, no caso ali, o problema é um problema organizacional, alguma coisa, ver o que está produzindo aquele problema na organização do trabalho, por que está disfuncionando a máquina, por que aquele trabalhador está daquele jeito, se é uma coisa só pessoal, ou se tem a ver com as exigências do próprio trabalho que estão emergindo e ele está tendo que dar conta e não está tendo os meios necessários. Isso é uma coisa enlouquecedora, essa perturbação é muito enlouquecedora. Então, é uma coisa para ver. Essa ciência prática ela deve desenvolver uma capacidade de análise que lhe permita intervir nas situações e produzir, junto com as pessoas que trabalham, transformações positivas. Isso é importante, junto com as pessoas que trabalham. Eu não posso chegar do alto do meu saber e olhar e dizer o que você tem que fazer para mudar o teu trabalho, o que você não deve fazer. Eu tenho que conversar, porque você que está ali o dia inteiro. Uma coisa é você sentar numa cadeira 5 minutos, outra coisa é você sentar numa cadeira 8 horas. Quem senta 5 minutos tem uma experiência da cadeira que pode ser muito boa, mas quem senta 8 horas pode ter experiência muito diferente daquela. Então, por isso que é absolutamente necessário você, quando faz análise do trabalho, para produzir transformações positivas, você interagir com as pessoas que trabalham. E esse resultado, essas propostas de transformação, serem resultado de uma construção conjunta do técnico com o trabalhador. Né? Aquela coisa, o saber do trabalhador, quando o cara vem com a técnica, mas ele não conhece a cadeira. Ele tem uma ideia teoricista da cadeira. Eu tenho ideia de quem fica ali 8 horas por dia durante 5, 6 dias por semana. É bem diferente, né? E você não está ali o dia inteiro, você não vê as variabilidades que acontecem. Os trabalhadores estão vendo quais são as variabilidades. Depois de algum tempo, eles têm ideia daquelas variabilidades mais prováveis de acontecer. Já criam
todo um sistema de funcionamento já prevendo que aquilo pode acontecer. Então, isso é muito diferente de quem chega, de repente, num local para analisar, né? Então, esse saber não pode ser dispensado, é indispensável. O trabalho de ergonomia que não considera isso vai gerar uma ergonomia que não funciona, uma ergonomia que vai ser a emenda pior do que o soneto, como a gente diz, né? Eu tenho a sensação de que estou vinculando as melhorias das condições de trabalho muito no âmbito físico mesmo, né? Eu melhoro a minha condição de colocar a mão no teclado, eu tenho uma cadeira mais confortável se eu vou ficar mais tempo nela, eu tenho uma condição de iluminação mais razoável, mais adequada, mas penso também como fica se os elementos também interpessoais, das relações que envolvem aquele ambiente, também fazem parte dessa ciência prática, ou se não, se o foco dela, pelo pouco que eu entendo, eu sempre vejo como algo muito mais que eu consigo visualizar fisicamente, né, mas eu sempre penso que as relações também, né, podem ser melhoradas, ou podem ser viabilizadas, ou processos de comunicação podem também melhorar esse contexto. Isso também faz parte da economia? Claro. E em que contexto? Olha, isso aí eu vou falar mais à frente, mas você está trazendo, eu já adianto. Os sistemas de trabalho, eles não são só técnicos, eles são sociotécnicos. Isso significa que tem relação entre pessoa e tecnologia, pessoa e pessoa. Então, isso tem que ser considerado. Isso é absolutamente importante. Uma ergonomia que não considera isso também está ignorando. E veja bem, essa sala como é, nasce de uma visão de alguém que pensou esse espaço aqui. Essa pessoa pensou o que se faria nesse espaço, o que seria necessário para você manter um ambiente adequado, o mobiliário que seria adequado, o equipamento adequado. Então, nasce antes desse plano, que a gente chama de organização do trabalho. Que isso também tem problemas. Se a pessoa estuda bem a atividade que vai ser desenvolvida aqui dentro, ela vai conseguir fazer um planejamento que dê mais conta do conforto na efetivação desse trabalho. Se a pessoa tem uma ideia muito vaga do que vai acontecer de fato aqui dentro, ela vai conceber o ambiente de trabalho cheio de problemas na hora dele funcionar efetivamente. Então, isso tudo faz parte da visão ergonômica. Tanto técnico quanto social. Contra a interação entre pessoas, que a gente chama mais de organização do trabalho, né? A maneira como as comunicações se processam entre os diferentes níveis hierárquicos, de cima para baixo, de baixo para cima, se o que está acontecendo aqui chega lá, se esse conhecimento que é construído diariamente pelos coletivos de trabalho, se ele chega e é absorvido pela empresa positivamente ou não, se as comunicações não se dão, né? O modo, os estilos de chefia, estilos de gestão, também, tudo isso faz parte, né? Tem que ser considerado. Senão, que a gente tem ambiente que você chega, você vê as condições ambientais, basicamente, temperatura, ruído, né? Iluminação são excelentes. Você olha o mobiliário, mobiliário de última geração, e está todo mundo doido, enlouquecido com Leerdort e tal. Então, mas o que acontece é que a gente usa o conceito de tangibilidade. O que é mais tangível? O que é mais que você pode pegar mais, que você vê mais? É exatamente isso. É o mobiliário, né? São os equipamentos. Isso é o que está mais visível, mais evidente. Mas isso daí significa muito. Mas a organização do trabalho, o modo como as pessoas se relacionam entre si para efetivar o processo é muito mais importante. E a visão de quem planeja aquele ambiente de trabalho também é muito mais importante, porque, em última análise, é o que vai definir esse equipamento, esse mobiliário, esse ambiente todo, a adequação dele ao trabalho que efetivamente acontece ali. Era isso que você estava perguntando? Então, como ciência prática, a gente já encaminhou, né? Não é uma reflexão exclusivamente teórica, ela tem um objetivo. Toda a produção científica que a ergonomia incorpora, e ela produz coisas que são da ergonomia mesmo, mas ela faz mais ou menos que nem a medicina faz, puxa conhecimentos da física, da química, da biologia, tudo a favor do seu objetivo, que é fazer análise do trabalho e tornar o trabalho um trabalho mais adaptado ao trabalhador, adaptado a quem trabalha.
né? Que o pessoal feminista não gosta que a gente coloque o trabalhador. Por que é o trabalhador e não a trabalhadora? Né? Como a gente tem a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, então a gente já muda isso, a adaptação do trabalho a quem trabalha, né? Porque a quem trabalha. O ergonomista que chega no espaço de trabalho e simplesmente ignora a questão desse sócio que você colocou. Ele só olha para a cadeira, passa lá um monte de instrução para mudar, pensando numa maneira, na verdade, do trabalhador se adaptar àquilo que já está naquela realidade, né? E às vezes ele acaba tendo muitas orientações que são até interessantes, de parar 5 minutos para fazer um exercício, mas não pensa em mexer em nada no espaço. O trabalhador tem que se adaptar àquilo. Você acha que isso é uma hegemonia na ergonomia? É uma exceção? Não, o que você está falando é que a gente tem... Aí ficaria no plano da ergonomia de correção, que a gente fala, né? Você já tem um negócio implantado, por exemplo, já tem esse ambiente aqui. Então, o ambiente, o cara que planejou tinha um conhecimento muito vago da atividade que realmente se desenvolvia ali. Então, ele planeja e fica cheio de problemas, cheio de mico. Aí você vem, não dá para desfazer aquilo e refazer tudo do zero. Então você vai ter que ver junto com os trabalhadores, porque provavelmente, olha só Raquel, porque provavelmente, em cima da pergunta dele, provavelmente os trabalhadores já fizeram uma série de arranjos para melhorar a adequação daquilo que está ruim e transformar aquilo numa coisa mais palatável, já fizeram. Então você interagindo com ele já vai ter conhecimento das direções e dos encaminhamentos, porque nós todos somos pesquisadores em estado prático. A gente está o tempo todo pensando no nosso trabalho, junto com os nossos pares, nossos colegas, pensando no nosso trabalho, o que acontece no nosso trabalho, quais são os problemas no nosso trabalho, quais são as causas desses problemas e que soluções poderiam ser implantadas para melhorar. É ou não é? Todo mundo aqui tem experiência de fazer isso. No dia a dia, a gente faz isso o tempo todo no trabalho. E está criando o tempo todo reflexão sobre o trabalho, sobre os problemas, as causas e as possíveis soluções. O ergonomista tem que chegar, entrar em contato com essa reflexão teórica, com esse saber que já foi construído e tentar usar os seus conhecimentos para interagir com esse saber sistematicamente, porque isso é o ouro. Ele tem que se adequar ao trabalhador, eu acho. Isso é o ouro, que já tem um monte de coisa que eles mesmos já estão encaminhando numa direção que você como ergonomista, você vai funcionar como um facilitador dessas soluções que muitas vezes já estão sendo encaminhadas. Algumas interessantes, outras nem tanto, né? Mas aí a maior parte da ergonomia que a gente vê é a ergonomia de correção. O pessoal que estuda isso vê que os erros, os problemas de projeto são geralmente problemas muito mais caros depois para você resolver do que os outros. Então, se a ergonomia pode estar desde o projeto, em princípio é muito melhor. Você discutia no teu ambiente de trabalho, você não vê esse engajamento na discussão? O pessoal está aceitando demais, né, cara? Eu estou pensando aqui que é um jeito de falar em ergonomia que é um barato, né, cara? É compromissado, né? Uhum. E eu fico pensando no momento que a gente vive, cara, é que vendem para as pessoas, tu pode trabalhar em casa, estou pensando assim, ele passa sábado em casa, lá no computador. E o banco está oferecendo essa possibilidade para ele. Eu estou pensando nesse troço aqui agora, cara. Isso daí não é ergonomia bacana, Amadeu. Não é, não. Porque isso daí está servindo para intensificar o trabalho dele, além da conta. Então, isso, na concepção de ergonomia que a gente tem, isso não é ergonomia bacana. Não é mesmo. Isso é um uso da tecnologia para intensificar o trabalho e fazer... Todo mundo aqui está trabalhando em casa já, está vendo e-mail, está vendo WhatsApp e e-mail, isso intensificou o trabalho de maneira infernal. Duvido que aqui alguém não dê uma trabalhadinha em casa no fim de semana com essas tecnologias. Antes, o que a gente pensava era o seguinte, o que era mais comum encontrar era... Você pensa na Revolução Industrial, o cara vai lá e desenvolve aquela máquina maravilhosa que deu início a tudo isso que a gente hoje tem que ver como problema, tem que se livrar. Aquelas máquinas iniciais eram máquinas fáceis de operar? As máquinas do início da Revolução Industrial eram máquinas fáceis de operar?
Não, eram máquinas limpas? Não. Eram máquinas silenciosas? Não. Então, mas era o que o engenheiro tinha construído. E aquilo já servia para aumentar a produção, aumentar a escala de produção. E o trabalhador tinha que se adaptar àquilo ali. Então a gente tinha as crianças, a gente já mostrou isso aqui, né? As primeiras indústrias foram muito relacionadas com a questão da tecelagem. Então as crianças ficavam embaixo das máquinas o tempo todo catando os restos de algodão e cresciam com deformidades. Isso gerou leis, né, para inibir esse tipo de coisa. Então as pessoas tinham que se adaptar. A concepção é que as máquinas estavam dadas e as pessoas tinham que se adaptar às máquinas. Em determinado momento isso se inverte, fala, não, hoje a gente tem maneiras de criar tecnologia. Na hora de criar tecnologia a gente tem que pensar em quem vai usar. Aí tem um conceito que é o conceito de interface. Interface, né? Aqui a gente tem interface, a gente tem um equipamento aqui. A interface é onde um fluxo cruza de um sistema para outro. O sistema, eu sou um sistema humano, posso falar assim? O que é um sistema? É uma rede de elementos em inter-relação com finalidade, para cumprir certas finalidades. Então a gente tem o esquema de sistema, a gente pode pensar assim, ó. Isso aqui é um sistema, seria o sistema X, e isso aqui seria o sistema Y. Então o que a gente tem? E aqui é a mesma coisa, A, B e C. Então, o sistema Y e o sistema X. Isso aqui é o elemento A, elemento B, esquematicamente. Essas setas mostram que eles estão interrelacionados para produzir respostas. Né? Os dois. E esse lugar onde eu passo um fluxo, uma demanda de um sistema para outro, a gente chama de quê? Lugar onde você tem dois sistemas e um passa uma demanda onde os sistemas se comunicam, onde um sistema passa uma demanda de um para outro, a gente chama de interface. Aqui imaginando, eu tenho um conjunto de elementos em inter-relação produzindo finalidades, como ser humano. Bem, o fígado interage com o estômago, que interage com o resto do corpo, com o intestino, o coração, o pulmão, tudo isso está em relação a elementos em inter-relação para produzir finalidades, que é a vida. O computador também tem dentro dele uma rede de elementos em inter-relação para produzir finalidades. Então eu posso chamar, Renato Bonfatti é um sistema, computador também é um sistema. Onde é que um fluxo sai de Renato Bonfatti e entra no sistema computador? Por onde? Pelo teclado, por exemplo. E onde é que o fluxo sai do sistema computador e entra no fluxo Renato Bonfatti? Monitor, por exemplo. Então o monitor e o teclado são o quê? São interfaces. Né? São interfaces. Então a questão aí é, quando a gente inverte isso, a partir de um determinado momento, quando as máquinas e aparelhos começaram a ser concebidos, se começou a ter a ideia que eles eram concebidos para serem utilizados. Então a gente ia ter que pensar no ponto de vista de quem utilizar esses aparelhos e essas máquinas. Então aí apareceu a ergonomia tendo como objetivo pensar a questão da interface entre o homem e a máquina, de uma maneira geral, falando assim, né? Sistema homem-máquina. Então, a ergonomia passou a ser principalmente isso. Estudo de interfaces entre os homens e as máquinas, entre os seres humanos e as máquinas. A partir de um determinado momento, ela evolui. Daí para... Como essas máquinas são máquinas que estão sempre inseridas em contexto de trabalho, começou-se a pensar a questão que não era só a interface, a questão eram os arranjos nos sistemas de trabalho, de uma forma geral. E começou-se a estudar o trabalho, aí ele evoluiu, tinha como objeto interfaces, ele evoluiu para ter como objeto a atividade de trabalho. Ainda hoje ela cuida de interfaces também, mas cuida também da atividade de trabalho. Então, estudar a atividade de trabalho, o trabalho como é efetivamente desenvolvido dentro dos ambientes de trabalho. Então, isso muda. Em determinado momento, começa a cada vez ter mais preocupação com a adaptação do trabalhador. Especificamente, isso muda
a partir da Segunda Guerra Mundial, quando se constrói aqueles bombardeiros no esforço de guerra, se construir aqueles bombardeiros era uma tarefa árdua. E preparar as pessoas para pilotar aquele negócio era outra tarefa muito árdua, né? E aquilo ainda tinha que funcionar num contexto de estresse máximo. Vocês conseguem imaginar uma coisa mais estressante que uma batalha aérea noturna, por exemplo? Não tem nada, eu não consigo imaginar nada mais estressante do que isso, sendo um avião numa batalha aérea noturna. Então, eram máquinas caríssimas, complexas, para serem operadas. Os trabalhadores tinham que ter uma formação proporcional, também uma formação cara, complexa, para funcionar em contexto de estresse extremo. E aí o que acontecia? Eles verificaram que muitos desses bombardeiros caíam, e não caíam porque eram atingidos por ninguém. Caíam por erro, algum erro de pilotagem que era cometido. Erro operacional, a gente pode falar. Então, e isso é muito grave, uma quantidade relevante de bombardeiros caindo sem serem atingidos por erro operacional. Isso levou a se desenvolver uma investigação. O que está acontecendo que os aviões estão caindo? Né? São falhas da máquina, são falhas da operação. E aí começaram a constatar que eram falhas da operação. Aí não pararam aí, falha humana. Por que a falha humana está acontecendo? Por que eles estão cometendo erros que estão levando os aviões a caírem? Aí a gente vai e olha para as cabines dos aviões e vê esse tipo de coisa, né? Uma quantidade enorme de instrumentos de leitura, instrumentos de operação, a cabine toda, né? E muitos desses instrumentos aí foram verificados que eles davam, ainda mais em contexto de estresse, como a batalha aérea, a tua capacidade operacional fica comprometida, porque a pressão é muito grande, você fica muito mais suscetível de confundir. Tudo que puder ser confundido, você pode confundir muito mais facilmente num contexto de estresse, né? Então, se os instrumentos não são bem claros, se eles são ambíguos, tal, isso vai gerar erros de leitura, vai gerar falhas operacionais e os aviões vão cair. Então, a partir daí, começa-se a pensar mais seriamente, apesar disso já ser uma bola levantada antes, começa-se a pensar mais seriamente na necessidade de estudo das interfaces, para adaptar as interfaces aos operadores, aos trabalhadores. E aqui a gente tem uma ideia, como eu falei, que a ergonomia, tal como a medicina, ela absorve conhecimentos de outras disciplinas. A gente tem aqui a ergonomia absorvendo conhecimentos da fisiologia. A pergunta que orienta a necessidade da fisiologia é adaptar ao trabalho a quem trabalha. Mas quem é essa pessoa que trabalha? Como é que ela funciona? Quais são os limites que ela, enquanto pessoa, tem? Até que ponto eu posso exigir? Para adaptar o trabalho a essa pessoa, tem que saber o que é essa pessoa, como é que ela funciona. Então, a fisiologia chamada, a psicologia chamada, aí vem a questão da sociotécnica, que a tua pergunta suscitou, a relação entre pessoas e tecnologias, a relação entre pessoas e pessoas, a psicologia tem que dar conta, a pesquisa, os coletivos de trabalho são grupos, então a gente não está tratando, muitas das vezes, a maioria das vezes, a gente não está tratando de individualidades, a gente está tratando de grupos. E aí a necessidade de usar técnicas da sociologia, técnicas de entrevista, técnicas da epidemiologia, né? Higiene industrial e segurança do trabalho, nem precisa discorrer muito sobre a interação entre ergonomia e essas disciplinas, é a própria medicina do trabalho. Então, isso aí para a gente ter uma ideia, tem mais coisa, né? Mas isso aí são algumas das relações interdisciplinares que a ergonomia precisa ter. Então, ela é uma disciplina, a ergonomia é uma disciplina de síntese entre essas outras disciplinas. Ela sintetiza esses conhecimentos, mas sempre do ponto de vista de analisar a atividade e criar situações de trabalho que sejam situações de trabalho adequadas, confortáveis e seguras, né? Então, orientada por esse objetivo, a ergonomia, o estudo da atividade de trabalho, convoca o conhecimento dessas disciplinas e outras mais que não estão aí,
para o seu entendimento, né? Para se intervir. A atividade de trabalho convoca o estudo dessas disciplinas. Você vai estudar atividade de trabalho para você entender e poder intervir ali, você vai precisar buscar aporte nessas outras disciplinas aí que estão. Então, ela é uma disciplina de síntese altamente interdisciplinar. Aí, por que ergonomia? Nosso cotidiano está cheio de problemas que a ergonomia pode resolver. Aí começa, primeiro logo, é isso aí. Isso mudou, né? Começou com a interface, com a ergonomia da tangibilidade, do mobiliário. Quando se fala em ergonomia, a primeira coisa que se pensa é cadeira, né? Ainda hoje é assim. A gente que trabalha mais profundamente com ergonomia não recusa isso. Às vezes uma demanda começa como cadeira e a gente chega na organização do trabalho sabendo instruir essa demanda. Mas por que tem que ser essa cadeira? Quem que disse que tinha que ser essa cadeira? Essa pessoa tinha conhecimento do que se fazia aqui, então você vai instruindo a demanda. A demanda começa, chamei ergonomia porque o pessoal está reclamando muito das cadeiras, estão dando dor. Aí você vai instruindo a demanda até chegar numa demanda que desemboca em coisas muito mais amplas. A gente pode dizer também que não existe a cadeira perfeita, né? Que tipo de trabalhador você tem, até em tipo até de origem, né? Assim, os japoneses têm uma média de estatura mais baixa do que a nossa, então as cadeiras eram menores, então ficavam muito aqui. Então tem que se levar em consideração, inclusive, aquele grupo específico, né? Qual é a média deles? Eles até entraram numa particularidade, né? Isso daí tem a ver com a sociologia e uma disciplina que é técnica, mas se encaixa dentro da sociologia, que é a antropometria. Antropometria, você vai estudar as dimensões corporais dos grupos humanos, né? Antropo, né, homem, metron é medida, antropometria. Então, se você vai preparar, é uma das coisas que você vai ter que levar em consideração quando você vai projetar um ambiente de trabalho, é a pergunta, quem vai trabalhar aqui? Quem vai trabalhar aqui é a Patrícia, o Antônio, o Leandro, tal. Aí eu vou fazer um estudo dessa população, um estudo demográfico dessa população de trabalho que vai trabalhar ali para conceber a dimensão dos postos de trabalho para que ela seja adequada àquelas pessoas que vão trabalhar ali. Você pode ter o Leandro, você mede quando? 1,80? A Raquel mede quanto? 1,60. Vai trabalhar o Leandro e a Raquel. O Leandro e a Raquel, 1,80 e 1,60. Olha a diferença. Então, isso é um problema. Você não pode ter um ambiente concebido nem só para a Raquel, nem só para o Leandro. Vai ter que conceber alguma coisa que seja ajustável, né? Para contemplar tanto as suas necessidades quanto essa necessidade. Então, aí tem toda uma metodologia de estudo antropométrico que estuda a população de trabalho, estudo da população está dentro a gente pode falar de um modo geral, dentro da sociologia. É isso que você tinha perguntado? Então, por que ergonomia? Problemas de organização, problemas de cognição. O que são problemas de cognição? Quando a gente fala cognição, a gente está falando de raciocínio necessário para a realização de uma tarefa. Toda tarefa implica no raciocínio, né? Tem tarefas que para você realizar, o raciocínio exigido é muito complexo. Tem outras tarefas que o raciocínio é muito simples. Então, às vezes, os problemas, quando você vai estudar, o problema não está nem no mobiliário, nem na organização. O problema está na pessoa e na exigência de raciocínio que a tarefa está colocando. A pessoa não está sendo capaz de dar conta da exigência de raciocínio para realizar a tarefa. Aí entra o preparo, a formação, né? Essa é a questão onde a ergonomia vai para o lado da educação, da formação, né? A pessoa, então, estudar as exigências cognitivas da tarefa e estudar que necessidades as pessoas têm que dar conta para preencher a exigência cognitiva da tarefa. Isso, a gente vai de cheio para uma questão de formação, sim. Então, a ergonomia pode criar elementos para orientar a formação de grupos humanos, para adequá-los às exigências das tarefas. Isso é uma coisa que acontece muito. A ergonomia, um dos resultados da ergonomia é apontar a questão de formação. Então, quando a gente fala cognição, a gente está falando nisso, raciocínio necessário para a execução de tarefas. E aí eu coloquei em terceiro lugar, tá vendo? Do trabalho físico, que geralmente é o que vem primeiro, por onde as pessoas demandam mais ergonomia, por aqui, problemas
no trabalho físico. Então, o estudo do trabalho evoluiu para um estudo da organização necessariamente, para o estudo da organização, incorporando a organização do trabalho necessariamente. Não dá mais para você olhar só o trabalho físico em si, nem o trabalho cognitivo, sem pensar na questão organizacional. Então, uma ergonomia que não considera esses 3 níveis, vai ser uma ergonomia com muita chance de não funcionar. Segue o mesmo modelo daquilo que a gente vê no contexto do trabalho ou no contexto do adoecimento, né? Muitas vezes você espera que isso se manifeste no físico, né? No adoecimento físico, às vezes uma dor de cabeça, às vezes um enjoo, um mal-estar, enfim, o estresse se manifesta como agressividade ou como inadaptação, né? Que aparece, ele traz um conjunto de outras coisas que não são aparentes. Então, tal como a gente viu no filminho, né? Exatamente, né? Então, quando você traz isso, a primeira visão que a gente tem está baseada naquilo que você consegue ver com os olhos, né? Assim, diretamente, na sua aparência. Mas quando você traz esse elemento, muito para além da aparência, né? Está na essência dessas questões, na verdade, do ponto de vista do entendimento do que está acontecendo, ou do ponto de vista de como aquele processo está organizado. Em que ele radica, qual é a raiz daquilo ali, como é que aquilo se estruturou, que elementos permitiram que aquilo se estruturasse do modo de ser. Quando você chega para fazer uma análise do trabalho, a primeira coisa que você tem que ter em mente é o seguinte: eu quero entender como é que o Antônio veio a trabalhar do modo que ele trabalha agora. Por que o trabalho dele está sendo feito desse jeito? E só uma maneira de entender, quer dizer, é observando ele trabalhar, interagindo e conversando com ele, para ele conhecer a história daquele trabalho, que ele não caiu do céu, né? Ele tem uma história de estruturação, ele se estruturou historicamente, dentro de determinadas condições. E isso é fundamental para o entendimento. Vejam bem, a gente às vezes pode fazer uma ergonomia melhor. Às vezes a gente chega perto de uma ergonomia ideal. Muitas vezes a gente pode fazer alguma ergonomia. Mas mesmo alguma ergonomia, a gente tem que considerar essas dimensões para que, mesmo que seja alguma ergonomia, não seja uma coisa que a emenda vai ser pior do que o soneto. Porque a gente vê trabalhos de ergonomia incipientes em que prejudica o trabalhor. Depois, para desfazer a mudança que foi feita, fica muito pior. Então, isso que a gente, mesmo que seja, se você, no curso lá de pós-graduação, a gente fala 10% de alguma coisa é muito melhor que 100% de nada. Então, se você puder fazer 10% de uma boa ergonomia, já está ajudando o trabalhador ali. Então, a gente tem que controlar também nosso desejo de onipotência, né? De fazer grandes transformações, porque não é assim que o mundo funciona. Primeiro, para você colocar um estudo de trabalho e conseguir transformações, tem toda uma negociação que tem que ser construída com a organização. A organização, primeiro, o ergonomista é visto geralmente como alguém que só traz problema para a gestão. Ele vai desnudar os problemas, colocar aquilo visível. O gestor não gosta, ele já está cheio de pepino. O ergonomista vai lá mostrar mais pepino para ele. Então tem toda uma questão de negociação, porque um trabalho de ergonomia, para ele ser bom, precisa ter uma coisa, ele precisa existir. Então ele só existe se você criar um esquema de negociação que permita que ele exista. Uma construção social para ele existir. Então isso é muito importante. Quando a gente pensa na formação do ergonomista, a gente pensa, cara, você não vai chegar podendo fazer tudo que você quer, você vai estar dentro de uma organização que tem pessoas com interesses diferentes, as coisas são como são, de acordo com determinados interesses, você tem que estar atento para isso, tem que estar atento para negociar, para fazer o máximo que seja possível. Isso é uma questão que geralmente fica fora quando a gente fala de ergonomia, mas que é absolutamente essencial. Então, essa coisa da ergonomia após a guerra, então, aquilo que valia para a interface dos bombardeiros, dos equipamentos de guerra, quando acabou a guerra, todo o pessoal que estudava aquilo começou a ver que aquilo valia para muitos dos mesmos erros de projeto que atormentavam marinheiros, soldados e aviadores existiam e ainda existem nas fábricas, nas estradas, na sinalização urbana, nos tratores, caminhões, automóveis e mesmo no fogão doméstico. E aqui é um exemplo de uma coisa que a gente sempre, ainda hoje de manhã eu tive essa experiência, né? Saber que botão corresponde a que boca, né? Qual botão você acende qual boca do fogão, né?
Então, a gente está sempre experimentando. Isso aqui é um fogão doméstico. Se você errar, não tem nenhum problema grave, em princípio, né? Mas imagine, isso aqui a gente chama de problema de ambiguidade. Você não sabe, pode ser um, mas pode ser outro. Esse parece que é esse, tudo leva a crer que é esse, mas é outro. Então é uma coisa ambígua. Se você tem um problema desse num instrumento importante, na cabine de um bombardeiro, numa situação de estresse, já era, amigo. Você vai cair. Vai cair. Então aí esse tipo de coisa começou a ser utilizado em aparelhos do nosso dia. Outra é esse aqui, ó. Esses aparelhos de controle de remoto de televisão, né? O que a gente erra operando esse troço, né? O celular, a informática trouxe problemas graves de interface. Você se comunicar com o aparelho se comunicar com você. E aí tem o conceito de usabilidade, de amigabilidade. Uma interface amigável, ela fica sorrindo para você, os símbolos são bem desenhadinhos, tal, ela é amigável, fala, vem. Agora, ela pode ser amigável, mas daí na hora de você usar, ela não ser tão fácil. Então, além da amigabilidade, tem a usabilidade. Então, quando você concebeu uma interface de informática, você tem que pensar em amigabilidade também, uma coisa que seja sedutora, não seja aquela coisa que você olhe, que coisa esquisita. Tem que ter uma coisa sedutora e também tem que ser facilmente usável. Mas, para isso, o cara que concebe, ele tem que ter o ponto de vista de quem usa. E muitas vezes ele não tem, ou ele faz um teste de uso insuficiente. E aí gera monstros. Aí você chega na organização, está todo mundo a duras penas se acostumou com um sistema, aí chega o cara lá que quis não sei o que, alguém convenceu ele que tinha um sistema mais, além de ser um sistema mais, aí ele vai e compra um sistema novo, e aí as pessoas estão se adaptando àquele sistema antigo, vem aquele sistema novo, cheio de micos, problema de usabilidade, estoura com os operadores, né? Aí fala, tem um sistema aqui novo que vai resolver nossos problemas, tal, pá, e vem, bota aquele sistema que foi pouco testado com o usuário, porque um sistema de informática, quanto mais extenso ele for, mais exaustivamente ele tem que ser testado com o usuário antes de ser comercializado, implantado. E o celular coloca problema de interface. Quem aqui não está chateado com um bando de coisa que tem no celular que aparece e que você não usa? Está ali, né? Então, e aí você aprender a usar, tem a dificuldade de aprender a usar, alguém tem que te ensinar. Então, a ajuda tem coisa mais pouco usada do que aquela ajuda que o sistema. Você já usou aquela ajuda que vem? Já usou a ajuda? Posso ajudar? Aí você clica ali e fica mais, piora a tua vida muito mais. Então, isso requer o quê? Aprendizado em rede. Aí você liga para Cristina, que liga para Luciana, que aí sabe, não, a Luciana falou isso, mas a Patrícia já tinha me falado disso. Aí liga, vou te passar o zap da Patrícia. Aí é o aprendizado em rede, para dar conta disso, porque aquele posso ajudar, tinha um bonequinho horroroso que aparecia antigamente, e depois do tempo, quando ele aparecia, cara, tinha vontade de socar aquele negócio. Então, essa questão do celular, que vai acabar com os computadores, né? Hoje em dia, tudo que a gente faz no microcomputador, a gente está fazendo no celular cada vez mais. E daqui a algum tempo, você vai ter o celular, os outros computadores, inclusive. Não no teu, né? Se enlouquece. Mas isso daí traz problemas o tempo todo de interface, são problemas de ergonomia. A ergonomia da interface de informática, ela está muito desenvolvida. Você vai a congresso de ergonomia, tem uma parte extensa sobre isso, que mistura com design. Tem uma interface da ergonomia com design, né? Também forte. Então, esses problemas foram trazidos para o cotidiano. Placa de sinalização, né? A placa de sinalização, a gente encontra cada coisa estapafúrdia, né? Que seria para orientar e desorienta a gente, né? E é uma coisa tão importante a sinalização, não só no trânsito, mas como no trabalho também. O pessoal da engenharia de segurança sabe disso. No caso, o cara que era pintor, né? Pintor de construção de um navio, de uma plataforma, né? Com urgência, porque estava marcada já a inauguração. Então ele vestia aquele capuz, né? De ar para não respirar a tinta, né? E no momento, aquela loucura, de noite, correria,
tem um negócio chamado manifold, né, que é onde distribui gás. E em vez de colocarem a máscara dele no gás de oxigênio, ficaram no de argônio. Né? Em 20 minutos ele desmaiou e morreu, né, depois. Então, quer dizer, por quê? Porque aí, depois da organização da própria empresa, a gente conseguiu um documento que a empresa assumia que não podia nunca a mangueira de gás de oxigênio entrar na mesma entrada da de argônio. Né? Então, quer dizer, isso foi fatal por uma questão básica, ridícula, né? Custou uma vida. Organização interna. Agora, da onde vem o termo ergonomia, que a gente não perguntou, né? Ergonomia vem de um cara com um nomezinho muito fácil, um polonês, que é esse aqui, ó. Queria uma ciência natural do trabalho. É um termo que vem de duas palavras do grego, né? Que o nosso idioma é em cima do grego e do latim, principalmente. Contribuição do árabe, do banto, do iorubá, mas em cima principalmente do grego e do latim. Ergon, que significa um monte de coisas, entre as quais trabalho. E nomos, que significa um monte de coisas, entre as quais regra, lei, norma. Então, no rigor da etimologia, da formação da palavra, ergonomia significaria regras do trabalho. Esse cara, em 1857, né? Ele queria criar uma ciência natural, como a biologia é, uma ciência natural do trabalho. Ele criou esse termo ficou guardadinho lá muito tempo e só se transformou numa disciplina pretensamente científica, depois da guerra, em 1949, com esses engenheiros ingleses aí, estudando esses problemas dos bombardeiros que caíam e tal. Aí eles foram falando, a gente vai ter que criar uma disciplina nova que estude essas interfaces homem-máquina. Aí viram que existia esse termo lá, disponível, ergonomia, trouxeram a ergonomia e propuseram a ergonomia como uma ciência, como seria a ciência do trabalho, ou das interfaces homem-máquina, e criaram uma sociedade de ergonomia, de pesquisa e ergonomia. Daí para frente a gente tem a ergonomia se desenvolvendo da maneira que a gente conhece. É uma ergonomia, essa ergonomia inglesa, anglo-saxônica, é uma ergonomia de laboratório, né? Uma ergonomia mais daquela pesquisa clássica científica de criar situações de laboratório, pegar as situações do cotidiano, colocar em laboratório, estudar em laboratório. Um tempo depois, em 1958, a França já tem um pessoal que vem da psicologia cognitiva, da sociologia, que pretende criar uma ergonomia que estude, que se debruce sobre situações reais de trabalho. Estudar o trabalho ali onde ele acontece. E aí vem todo um desenvolvimento de uma metodologia de estudo de situações de trabalho em loco, né? Uma ergonomia situada, uma ergonomia da atividade de trabalho, onde ela está acontecendo, interagindo com os trabalhadores, orientados pelo modelo operário italiano, né? Que alguém falou do modelo operário italiano, foi você, ainda há pouco, no começo da aula. O que é o modelo operário italiano? Na Itália, no final da década de 60, vocês vão ter uma aula que vai falar sobre isso. No final da década de 60, a gente tinha um contexto político em que a esquerda estava tão forte quanto... Estava dividido mesmo o poder, e os trabalhadores em Turim, na fábrica de automóveis em Turim, junto com uns técnicos engajados, especificamente o Odoni, eles criaram uma metodologia de estudo das condições de trabalho que tinha o seguinte princípio: a gente não delega o estudo das nossas condições de trabalho para ninguém. O estudo das nossas condições de trabalho tem que ser feito junto com a gente, né? E também a questão, existia um lema: a saúde não se vende, a saúde não se delega, a saúde se defende. E criou-se uma metodologia de estudo em que os próprios trabalhadores se reuniam entre si, e isso que eu falei no começo, desse conhecimento tácito, eles discutiam, apontavam os problemas, os técnicos recolhiam, conduziam uma reflexão junto com eles, definiam os problemas, prioridades para como tratar esses problemas. Isso, entre outras coisas, que vocês vão ver oportunamente aqui no curso. Isso ficou conhecido como o modelo ou movimento operário italiano. O MOI, né? A sigla é essa, MOI.
Então, essa coisa participativa, mais do que participativa, porque participativa você está fazendo alguma coisa, alguém só participa. Não é participativa, é mais do que isso. É uma construção compartilhada. Compartilhamento da construção, da reflexão sobre os problemas nas situações de trabalho e apontamento das soluções. Isso influenciou o pessoal da França, que desenvolveu uma metodologia de análise do trabalho muito mais baseada nessa interação com os trabalhadores, colocando isso não como uma questão ética só, mas principalmente como uma questão metodológica, que quem tem conhecimento, os especialistas, são os trabalhadores que estão ali o dia inteiro trabalhando e refletindo sobre o que estão fazendo. Não tem trabalho onde os trabalhadores não reflitam o tempo todo sobre o que estão fazendo.